Professor Charles Casimiro, que é o de apresentar agora, é o terceiro palestrante da manhã, volta a dizer à tarde junto comigo, a conferência sobre economia. O professor Charles é engenheiro civil, mestre em engenharia elétrica pela UFC e doutor em engenharia elétrica pela Unicamp. É pesquisador nível 2 do CNPq, do Instituto de Dados do CNPq. Tem um longo percurso acadêmico na universidade, na gestão acadêmica, gestão de projetos internacionais, tem colaborações em vários países, Estados Unidos, França, e atua principalmente na área de processamento de sinais, separação de fontes, comunicações móveis, geometria da informação, o que é isso? Geometria da informação, codificação espaço-temporal e processamento estatístico de sinais. Então ele vai nos brindar aqui com a conferência, que agora o título sumiu, processamento de sinais com a matemática. Professor Charles, por favor. Bom, estamos com um pequeno problema técnico do computador. Bom dia, quase boa tarde. Agradecer aí todo mundo que ficou, né, até o final. Eu cheguei, né, assim, eu pedi desculpa ao Jorge que não pude chegar mais cedo para ver todas as apresentações. Exatamente. E eu fiz uma apresentação diferente. Eu vou falar de matemática, da importância da matemática em problemas de engenharia, sem mostrar equação. Porque eu achei que falar de equações para concorrer com o WhatsApp, com a fome, ia ser covardia para mim. Então, vou tentar mostrar para vocês algumas... Vamos lá, acho que a gente está aqui. Então, para tentar falar sobre o que é que engenharia, assim, eu acho que todo mundo, se eu perguntar no senso comum, né, da impressão, engenharia usa matemática, e discorda, ou talvez diga assim, é óbvio, é claro, né, parece normal. Mas alguém sabe que, tipo, como é que a matemática se envolve com a engenharia exatamente? Uma exceção da engenharia civil, que é mais ou menos uma das primeiras, né, que cálculo de estruturas, etc. Oi? No raciocínio lógico, isso. Redução, resolução de problemas de uma forma geral. Exatamente, assim, a matemática ela surge nesses elementos aí, para a nossa área, como formalismo, né? Assim, essa dedução de como você escreve de uma forma um pouco mais objetiva, né? De uma maneira que todo mundo louco, chega lá, que a gente consegue entender o que pessoas de diferentes áreas consigam entender essa linguagem um pouco unificada, né? Que alguns chamam de linguagem universal. Então, o título da minha fala é isso aí: processamento de sinais, como a matemática ajuda a encontrar informação dispersa nos dados. Algumas palavras aí eu coloquei de propósito para tentar capturar a atenção, porque aparecem muito na mídia recentemente. Processamento de sinais, dados, né? Essa é uma noção que a gente vai conversar. A ideia dessa... Vai ser bom, como eu disse, para que serve matemática na engenharia? E como eu disse, eu não vou mostrar a equação, tá? A gente pode discutir, se alguém tiver curiosidade, obviamente a gente vai discutir algum equacionamento mostrando como, mas eu preferi trazer, não de forma exatamente lúdica, mas para problemas que talvez vocês reconheçam, mas não saibam que a engenharia, e nem reconheçam qual é a matemática que vocês que se tem naquela questão, tá? Então, primeira questão, acho que agora vai... Primeira coisa, eu coloquei processamento de sinais. O que é isso? A primeira questão
que entendeu que área é essa, né, que eu trabalho nela. Uma descrição muito sucinta é essa parte aí da extração ou transformação de um sinal. Nós vamos já falar o que é esse ente aí, sinal. E muitas vezes nós estamos interessados em medir diferenças entre duas coisas, ou medir relações entre eles, né? Por isso que diferença está entre aspas, não é a operação diferença exatamente, não. Quero saber se eles são parecidos, se eles são complementares, se eles têm alguma relação entre si que é interessante. Um exemplo, só para também entender como é que funciona, é uma equalização de áudio. Por exemplo, aí quem escuta em qualquer som, eu queria mais grave, aí você sobe ali uma daquelas barrinhas, né, aqui, eu gosto mais dos agudos, eu prefiro ressaltar certas características. Isso é processamento de sinal. Entra alguma informação nessa caixinha e você ajusta a forma que você quer que ele saia, de uma maneira que seja melhor ao seu ouvido. Provavelmente quem gosta de música, conversando com algumas pessoas diferentes, né, que gostam de música, o modelo do equalizador é diferente para cada um. Tem gente que gosta mais de ressaltar os agudos, ressaltar os graves, gosta de deixar um pouco mais equilibrado. Isso tudo é processamento de sinal. A dúvida, ou uma das questões importantes, é dizer assim, mas como é que mudando esse botãozinho aqui, eu escuto mais o grave? Ou fazendo o contrário, aumentando, diminuindo, eu escuto mais ou menos o agudo, tá? Só que aí a gente entra aqui entendendo como é que eu trabalho com ele. Chega sinal, eu faço alguma operação. Estou falando aqui de uma operação simples. Essa operação, ela é uma operação matemática. A fórmula dela poderia ser escrita assim como uma função, que eu poderia estar aí, mas eu preferia evitar. Ela é uma expressão, mas a gente está falando de um ente que trabalha uma expressão matemática em um sinal. E aí a seguinte pergunta é, o que é um sinal? Isso é uma palavra que nós falamos muito, né? No dia a dia assim, você me dá um sinal, se der certo a gente ir para o cinema, me avisa e tal. O que é sinal? Alguém se lembraria aí? Não olhando da minha definição, mas o que é um sinal para você? Isso aqui é um sinal, né? O que mais que é um sinal? Sinal são essas informações que elas estão codificadas, representadas de certas maneiras, que a gente consegue representar algum tipo de informação. Então aqui tem um exemplo, né? A definição mais ou menos formal é isso aí, é uma representação matemática. Então a palavra está destacada aqui para fazer o link com o que nós estamos falando aqui, da importância da matemática. É preciso ter uma expressão matemática de um processo ou fenômeno físico. Isso pode ser qualquer coisa. Por exemplo, a temperatura de Fortaleza ao longo do ano. Você mede a cada hora, por exemplo. Esse negócio a gente pode fazer um gráfico, correto? Vai ficar 27, 28, quando chega em fevereiro dá 32, e aí fica, tá? Se a gente colocar isso num gráfico, nós vamos ter algo como se fosse isso, que não é o caso, mas isso é um sinal. Alguém já viu esse tipo de gráfico aqui em algum lugar? O que é isso aí? Alguém falou aí, eu escutei. Gravação de voz? É uma voz, né? Um sinal de som. Bom, como fui eu que gerei, eu sei qual é o som que tem aí. Tá? Mas isso é uma representação muito típica, são variações que vão me dando alguma informação. Quem gosta de brincar com som, com áudio, vai reconhecer que você tem uma música, ela está reproduções desse tipo. Aqui quer dizer que nesse momento o som está ficando baixinho, né? Ele fica o volume é menor. Depois ele começa a ter uma coisa. Isso aqui é uma gargalhada, está gravada aí. Não dá para tocar aqui, mas quem tiver curiosidade depois eu mostro. E essas coisas, esses intervalos aqui são quando está você perdendo energia na gargalhada e depois volta a rir de novo. Isso é um sinal. Precisa, mas você falou aí que precisa ter uma representação matemática. Como é que eu represento a voz com uma expressão matemática? Surpreendentemente ou não, a gente pode representar.
com um processo que vai ter assim, a geração da voz, pode ser tão complexo quanto eu queira, pode ser tão simplificado quanto possível para mensurar mais ou menos a mesma coisa. Mas, outros exemplos aí, ó. Esse aqui é o preço de uma ação, por exemplo, fazendo link do que vai ser falado aí hoje à tarde. Aqui estamos olhando, por exemplo, 1000 dias, o valor de uma ação qualquer. Tá? Começou em R$10, por exemplo, parou aqui em termos de R$11,2, alguma coisa. Isso é tratado desse tipo de sinal, esse tipo de dado, né, que importa essas informações, ela é tratado dessa maneira, tem subidas e descidas, ou o preço subiu e desceu. Isso aí poderia ser, por exemplo, o valor de algum item que você compra no supermercado, não é tão diferente. Tem períodos do ano que eles, principalmente a parte de legumes, frutas, que tem sazonalidade. Quando tem mais produção, o preço baixa, quando tem menos produção, o preço sobe e assim por diante. Aqui é um outro exemplo de sinal. Esse aqui é um sinal fabricado pelo homem. Esse aqui é uma mensuração, por exemplo, do preço que você pode estar observando. Esse aqui é fabricado, esse aqui é um sinal de comunicação digital. A curva em vermelho é a curva que nós deveríamos ter. É o que um celular, por exemplo, está enviando. Independente de você estar falando, o que a máquina está vendo são sinais desse tipo. Ele está fabricando sinais em vermelho, assim. E essa outra curva? Essa outra curva, meus caros, é a vida. Porque nem tudo funciona como a gente queria. A gente queria que saísse assim, vermelhinho, mas chega essa bagunça lá do outro lado. E aí é onde entra uma pessoa como eu, que trabalha com processamento de sinais, para dizer, olha, celular, computador, qualquer dispositivo que acesse a internet, eu preciso dizer, essa coisa azul, que não faz o menor sentido para o computador, que é como se estivesse falando aqui em inglês e ele só entende japonês, a gente vai ter que fazer uma tradução. Aproximar isso aí. Como é que esse azul se torna mais parecido com isso aqui? Ou dito de outra forma, uma vez que eu só conheço esse azul, qual seria o vermelho mais provável, mais interessante de receber, que é mais possível ser o verdadeiro? Certo? E para fazer isso, não tem milagre, assim, é matemática. Obviamente tem outros conceitos que a gente vai falar, alguns poucos, assim, mas focando na parte matemática, que é como você mensura, né, que é aquilo que eu vou voltar aqui. Eu estou interessado em medir diferenças, por exemplo, eu posso medir com vários sinais daquele, né, o que eu recebi, com vários possíveis, e ver, olha, o que tem a menor, o que é mais parecido é com esse, é mais provável que ele seja esse sinal em vermelhinho do que um outro sinal possível. Tá? Todo mundo entendeu? Assim, mais ou menos? Então, sinais, são informações, são sequências de pontos, como essa daqui, que tem alguma informação. Essa daqui é uma informação dita digital, binária, tá? Quando fala assim, o sinal é digital, o equipamento é digital, ele está fazendo informações, ou transitando com informações desse tipo aqui, do vermelhinho. Ou deveria ser. Na prática, por conta de imperfeições, de alguns fenômenos físicos também, que a gente precisa incluir no modelo, não chega o vermelho, chega o azul. Aí tem emprego para engenheiro por conta disso. Né? Assim, a gente precisa trabalhar para fazer isso aí. Ok? Aqui é um exemplo. Aqui eu esqueci de colocar mais um exemplo, né? Aqui eu esqueci de colocar quais são as unidades. Aqui são milivolts. Todo mundo sabe que é um volt, né? Esse volt é uma medida para medir tensão. Okay? Tomada é 220 volts aqui no Nordeste, por exemplo. Isso aqui, milivolts, é bem pouquinho. Isso aqui são sinais capturados, alguns sinais capturados de um eletroencefalograma. Você coloca aqueles eletrodos e mede a sua duração. Alguém que um dia precisar fazer um exame desse, vamos colocar tipo uma touca em você, que vai medir, registra durante algum intervalo de tempo. É ótimo o exame, o cara diz assim, fica aí meia hora, não se mexa. E vai colocar isso aí. E o interessante para mim, pelo menos, é que o cara, assim, quando você faz essa... Poderia ser um eletrocardiograma, por exemplo, mas era mais fácil vocês reconhecerem.
O interessante é que quando você leva para o médico, ele olha e diz assim, está tudo ótimo. E você não faz a menor ideia de porque é que ele sabe aquilo ali. Aí é um outro tipo de processamento de sinais. Ele é treinado a reconhecer alguns padrões nesses comportamentos aí. Tá? Então, isso aqui, por que é que alguém poderia perguntar, mas por que é que você tem 4? É porque são como se fossem sensores, vários sensores. Você está captando aqui no início da cabeça, outro aqui atrás e assim por diante. Na verdade, eu tive que cortar a imagem porque isso aqui normalmente se captura em 23 sensores para fazer um padrão de mensuração do comportamento. Né? Isso aqui é para poder verificar se certas partes do cérebro estão trocando informação com o indivíduo. Ok? Bom, e agora, que é uma coisa que eu confesso que para mim mesmo demorei a entender. O que é dado e o que é informação? Isso é uma coisa que não é tão claro, que elas não são a mesma coisa. Certo? Alguém acha que é a mesma coisa? E qual é a diferença de uma para outra? A informação é a junção de vários dados. Será que é? Então, do jeito que você está dizendo, é que dado é menor do que informação. Informação é um conjunto maior, né? Dados são coisas, são objetos dispersos. Isso. Dados são dispersos. E o que é informação? É a organização desses dados, será? Olha, muito bem. Esse conceito de informação, ele é meio intrínseco ao ser humano. Alguém chega para você assim, eu tenho uma informação para te dar, você já sabe o que vem ali. Mas quando a gente pergunta, e eu faço isso há mais de 15 anos, para os alunos, é muito raro alguém ter essa precisão do que é, porque a gente sabe dizer, mas não sabe explicar. Dado e informação, elas são coisas diferentes, mas a formalização matemática, com a expressão, foi dada só nos anos 50, 1948, na verdade. Que alguém que disse, tem a foto dele, depois eu vou mostrar aí, ele disse, olha, não é a mesma coisa. E ele deu uma interpretação para isso que eu acho maravilhosa, porque ele simplificou o que todo mundo sabia dizer, que entendia, mas não conseguia exprimir. Informação é aquilo que lhe revela algo. Dados, não necessariamente. Então, por exemplo, agora aqui eu coloquei, né, onde eu encontro, como eu reconheço, como eu devo diferenciar onde há e onde há. Eu acho que exemplos são melhores. Né? Um jornal, qualquer um, tem um monte de dados lá. Certo? Alguns daqueles dados, principalmente hoje, em época de internet, WhatsApp e assemelhados, você pega a página do Diário do Nordeste e está escrito lá, gasolina subiu. Isso não é informação, necessariamente, porque você já viu isso, já foi no posto, já colocou, e você já viu aquele fato. Então aquela coisa que está escrita lá não lhe revela nada de novo. Tá? Então, no jornal, obviamente, que pode ter informação, pode ter uma notícia que você não sabia, pode ter algo que você não estava ciente disso. Mas nem sempre é assim. E quando isso não surge, ele basta ser um dado. Ele é, às vezes, o que a gente chama de redundância. Ele está lá dizendo algo que você já sabia, mas ele é importante mesmo assim. Tem muitas vezes que você vê a notícia e diz, eu já sabia. Por exemplo, é piada, hein? Final do ano, aí tem a notícia no jornal, Vasco Série B. Não é tão difícil de imaginar isso. Eu tenho um grande amigo que é vascaíno e ele... Hã? Tinha outra, eu acabei de descobrir mais uma. Tá? Então, esse tipo de coisa, de informação, ou melhor, o dado, informação, ele é menor do que o dado, porque o dado ele engloba a informação. Mas nem todo dado tem informação, porque ele pode revelar coisas que você já sabia ou que ela não é útil para o seu tipo de informação, o tipo de aplicação que você está colocando. Vamos voltar aqui, só para poder colocar em perspectiva. Para o médico, pode ser que esse sinal todo, ele não tem informação nenhuma. Porque quando ele conversa com alguém, com um paciente, e
você relata, doutor, eu tenho dor de cabeça, aí pergunta, onde é? Qual parte da cabeça? Ele diz, é sempre aqui. Se esse sinal aqui, ele for do sensor aqui da frente, aí aqui é uma suposição, porque eu não faço ideia. Aí ele diz assim, olha, mas aqui é normal. Ele diz assim, não, mas não me diz nada não, porque o paciente relata que a dor dele é aqui, não é aqui. Tá? Hã? Pode ser outra coisa, né? Tá. Aqui é uma outra ilustração só para colocar piedade que é informação. Aqui eu faço uma confissão. Eu sou daltônico. Então, para mim, não tem informação nenhuma nessa figura aí. Só tem dado. Mas eu sei que existe um número. Não faço ideia de qual é, não. E não é brincadeira, não. Eu sou daltônico. Mas qual é o número que tem aí? Só para... 74? Para mim, é aquele jornal que tem um monte de coisa, mas eu não consigo dizer nada. Mas isso, não para mim, mas isso é o que o mundo funciona. A gente recebe um monte de dados e eu preciso, de alguma forma, extrair o que é o 74, né? Vocês sabem? O número 74. Algumas vezes isso é simples, a gente vai ver algumas figurinhas mostrando isso. Outras vezes isso é muito complicado, porque por vezes eu não sei nem que tem informação, ou qual é o tipo de informação que teria lá, tá certo? Todo mundo entendeu aí quais são as questões a diferença entre informação e dado? Aqui é uma outra, acho que está terminando, essa parte só de ilustração. Isso aqui é para mostrar que você pode ter dado que ela tem muita informação. Por exemplo, qualquer uma dessas fotos aqui, o nosso cérebro ele é capaz de notar que tem mais do que um objeto que eu estou querendo focalizar. Mas fica difícil, né? Tem uma hora que mais compra um. Tem essas brincadeiras da internet que perguntam, você está vendo um gato, um rosto, e dependendo da pessoa ver coisas diferentes, é mais ou menos a mesma coisa. Isso aí é porque foi uma mistura de informações, né, de dados que contêm informação, que eu estava misturando essas duas imagens, né? Para quem trabalha com processamento de imagem, que é um tipo de dado, né, que são dados tridimensionais, essas fotos aí elas são muito típicas, né? Aqui chama-se Lena, o nome dessa mulher, e dessa daqui, eu acho que é Lin, alguma coisa assim. São sempre parâmetros que se usa para testar se o seu método de extrair informação está funcionando. Quem tiver curiosidade vai ver isso aí. Agora, uma vez que vocês entenderam, a gente já falou um pouquinho sobre isso, a pergunta que se faz é: como é que você faz isso aí? Como é que, daqui chega nisso aí? Eu vou dar um exemplo que parece com isso, mas essa daqui é fácil, porque você diz assim, olha, mas eu consigo ver que tem dois rostos aí. Alguém pode estar pensando nisso, certo? Então por que precisa de algo tão rebuscado? Basta me perguntar, eu digo lá. Vamos fazer o seguinte, a gente está numa época de exploração espacial, né? Mandando foguetes, assim, querendo ter voos tripulados para Marte. Mas a gente tem também vários satélites que estão rodando aí, né? Vários telescópios. E a gente bate uma foto de uma das luas de Júpiter. Vai chegar um negócio assim. Vai chegar porque é longe pra caramba, viu? Assim, para quem não sabe, Júpiter não fica ali no Benfica, não. Tem radiação de todos os tipos no meio do caminho, se usa várias técnicas para proteger essa informação. Vocês já viram, fazer um parêntese aqui, só para entender, porque aí tem a ver com aquela coisa da redundância. Redundância ela é importante porque você marca pontos para dizer assim, não, eu vou repetir a informação para poder usar depois. E isso é útil, porque se você tem a mesma coisa repetida várias vezes e uma delas é apagada, você diz, opa, eu uso de novo aqui, eu tenho outro ponto. Então, só para ter uma ideia, quando se bate uma foto dessas interplanetárias, né, de um planeta distante, vocês já viram que alguém já notou que quando se diz, olha,
tem dados e fotos de Marte para descobrir se tem água. Demora várias semanas para poder os caras mostrarem a foto. Não é por outra coisa, não. Eles estão processando para poder descobrir o que é a foto, para poder retirar toda a redundância e garantir que o que você está mostrando é o que tinha lá, e não você imaginar que tinha alguma coisa diferente. Então, se você recebe uma foto de uma lua de Júpiter com algo desse tipo, você vai dizer assim, poxa, os extraterrestres são bonitos pra caramba, né, nesse negócio lá. Esse tipo de coisa é onde se precisa fazer o processamento, e aí não tem, como eu disse, não tem outra maneira, se precisa de matemática. Se faz todo esse tratamento de separar fontes, de separar quais são os sinais que você está buscando, com matemática. Eu coloquei aí que tipo de matemática, só para poder colocar palavras para os estudantes, né, que estão vendo aí na escola, que o Eduardo falou aqui assim, olha, quando eu era estudante, eu perguntava também, para que serve? E as respostas nunca foram 100% satisfatórias, não. Aqui eu estou mostrando, eu não vou mostrar a equação, porque eu acho que ela é um pouco, não é que é irrelevante, mas é porque ela não vai querer dizer nada, porque para mim é útil, porque eu sei exatamente o cálculo também, mas aquelas coisas de função de segundo grau, polinômio, etc., a gente usa demais. Equações de uma forma geral, né, não necessariamente só de primeiro e segundo grau, calcular raiz, essas coisas, mas isso equações aqui eu coloquei como no sentido de você usar equacionamento para fazer um processo de otimização, por exemplo, descobrir qual é a melhor forma de fazer isso. Álgebra linear, né? Eu faço minhas totalmente as palavras do Eduardo. E isso eu acho que é uma coisa que eu sempre eu falo, que é estude matriz. Não parece legal, mas é uma das coisas mais interessantes do mundo, porque todo dia você usa, assim, alguém que está fazendo o que eu estou fazendo, e o poder que isso tem cada vez me surpreende mais, né? E a gente não dá bola. Tá bom. Tem a piada, né, que diz que o aluno chega e diz, professor, para que serve matriz? Aí diz, para a prova. Diz, mas na vida, a prova faz parte da sua vida. Mas você usa em quase todas as engenharias de forma muito determinista. Matriz, álgebra linear, é uma das disciplinas mais importantes do curso todo. Tá? A gente vai ver alguns exemplos de problemas, não equacionamento de novo, mas que se resolvem só por uma álgebra linear. Vou dar um exemplo. Ó. Quem é que está usando o celular aí? Tem um ali com a cabeça baixa? Tá? Você está usando a álgebra linear e não sabe. Na verdade, não você, mas o seu celular está decodificando a informação que você está buscando aí no Facebook, Instagram, o que for, está chegando porque existe um sistema de equações lineares sendo resolvido. E depois que você entende isso, você diz, poxa, eu devia ter estudado mais quando estava na idade de vocês. Essa é uma grande mensagem aí. Tem outras questões aqui de geometria, trigonometria, que tem a ver, por exemplo, eu também trabalho muito na parte de comunicações móveis, então toda essa parte de localização de celular, de onde funciona, como eles devem ter uma parte importantíssima de propagação, de como o sinal sai do celular e chega no seu destino, que é todo por geometria e trigonometria. Essa lista aqui ela não está exaustiva, certamente. Foram só alguns tópicos que eu tentei me lembrar do que é que eu estudava quando estava na cidade de vocês, e botei aí, mas tem muito mais coisa. O universo da matemática, assim, ultrapassa demais, tá? Professor, opa! Agora eu fiquei um pouco curioso. Oi, não? Mencionar, e aí despertou aqui o carro. Esse negócio da localização do celular, aí vocês trabalham, quem é que tem acesso a essas informações? É só a Secretaria de Segurança Pública? Ou existem empresas privadas? Vamos lá. Para os quais o senhor trabalha? Não, eu não. Essa é uma boa pergunta. Essa questão dos dados pessoais tem a ver com dados e sinais. Por exemplo, se você pegar o seu celular e olhar, alguns, na verdade, não na tela dele, mas existem umas funções que você olha internamente, ele fica mostrando que ele está recebendo alguns bits de informação. Isso é o que nós chamamos de canal de controle. É uma dessas torres de celular
que ela está mandando informação só para... É um sinal, dizendo assim, você está ligado? E aí o seu celular responde, estou aqui. Aí de vez em quando ele pergunta, está acordado? Aí dedica pela torre mais próxima. Então, aí existe essa troca de informações, ela ocorre de várias maneiras. Para você detectar precisamente, você precisa que o seu celular esteja se comunicando com algum número de antenas, porque aí tem a história da redundância. Eu sei quanto você falou com aquela antena, mas eu sei com a outra mais próxima, e aí você faz uma conta de trigonometria, de álgebra linear, para poder achar esse ponto. Quem é que tem acesso a essa informação? A resposta a isso depende da legislação de cada país. Nos Estados Unidos, o governo sabe exatamente onde você está com uma precisão de 5 metros. Em 98% do tempo que seu celular está ligado. No Brasil é muito diferente. Isso é pós 11 de setembro. Na verdade, os Estados Unidos estimam que eles perderam em torno de 1.000 vidas porque não tinha acesso a esses dados. E aí foi lançado um projeto, em 2 anos os caras resolveram isso. Hoje em dia é mais simples porque a maioria dos celulares tem GPS também e fica dizendo assim, estou aqui, mas a gente desliga porque o GPS também consome muita bateria, né? Quem usa muito rede social deve saber disso aí, tá? Então, hoje, por lei, as operadoras têm essa informação, mas ela só pode disponibilizar via demanda judicial, que foi o que aconteceu agora no caso de Brumadinho, que eles foram lá, a justiça teve que demandar para as empresas fornecerem. E teve uma briga, porque alguém que tinha um dos parentes lá, disse assim, eu sei, eu trabalho com isso, a empresa poderia disponibilizar logo, mas aí entra numa questão legal, de que os dados de uns e de outros, então, pode lá. Eu não falei, mas vocês podem perguntar o que quiserem aí, para poder a gente animar. Vários aplicativos têm acesso à sua localização pelo GPS. Ele deve pelo menos te perguntar, né? Você tem que ver a procedência e cabe você autorizar se ele pode utilizar os dados do GPS ou não. Algumas vezes você pode baixar um malicioso, ele pode também saber sua localização. Aí isso é baseado no software utilizado pela Uber, pelo 99pop, Google Maps. Todos eles sabem onde você está. Se você permitir, olha. Alguns desses aplicativos, bem lembrado, eu estou falando aqui do sinal do celular sem você estar usando quase nada, né? Você só ele no seu bolso ali ligado. Há aplicativos que eles dizem, olha, você precisa ligar e dizer que eu quero saber onde você está em qualquer momento. O consumo de bateria tende a diminuir, a aumentar bastante, o seu tempo de bateria de vida útil do celular é diminuído consideravelmente. Mas tem aparelhos ou aplicativos que realmente usam isso para poder fazer, eu não sei o termo técnico, mas por exemplo, todo mundo já notou que quando você clica em certos sites, de repente, não sei como, né? Começa a aparecer assim, nossa, você procurou hotel, aí começa a aparecer, chega e-mail, viagem para Lisboa. Como é que ele sabia, né? Como é que ele sabia que eu estava procurando? Isso é processamento de dados. É processamento de sinais, é tratamento de informação. Não necessariamente ele sabe que você quer viajar, mas ele pegou nos seus dados ali alguma coisa que para ele é relevante, a informação. Ele pensou isso e aí faz algum mecanismo de fazer sugestão. Então, assim, a observação dele é muito boa, porque há aplicativos que você, sem saber, você autoriza ele a ficar sabendo onde é que você andou. Tá? Isso é um perigo para algumas coisas, certo? Diga lá, você tinha uma pergunta. Para quem é casa? E aí a pessoa só pelo número. Mas isso não é tão fácil. Você diz de identificar pelo número do celular? Assim, o rastreamento. Eu entendi. Professor, pode repetir a pergunta dele, que aqui a gente não ouviu. Desculpa, ele está perguntando se só com o número do celular você pode hackear, pode ter informações a partir daquele aparelho, do usuário, etc. É muito pouco provável, porque, de novo, só o número, que é uma coisa pública, por exemplo, é igual ao seu CPF. É muito provável que seu CPF esteja na internet por algum motivo, porque você entrou em algum órgão, você visitou. Não é com isso ali. Agora,
o fato de ter acesso ao celular pode permitir para algumas pessoas que trabalham em certas áreas, por exemplo, se for um funcionário mal intencionado de uma operadora de celular, aí começa a ter algumas caras, mas via de regra não. É tanto que, por exemplo, não lembro agora o nome dela, né? Irmã Joana, que traz seu amor de volta por 5 dias, coloca lá o celular dela e eu acho que não hackearam o celular dela até agora não. Então, pode ficar tranquilo, certo? Assim, né? Desliga o GPS e vai ficar tudo certo. Bom, aqui é para fazer um contexto histórico, né? Assim, de algumas pessoas que foram importantes para essa área, são importantes. A maioria, todos eles já morreram, mas que desenvolveram ferramentas matemáticas, todos eles são matemáticos. Estatística é matemática também, né? Estou certo. Estatísticos e matemáticos que contribuíram para a área de processamento de sinais, de comunicações móveis, por exemplo, para essa aplicação que eu estou falando. Então aqui é o Fischer, que é um estatístico, a gente chama de Gram, né? Esse é o último nome dele, que é um matemático que desenvolveu uma decomposição matricial, um sistema de equações, álgebra linear, que o seu celular usa, independente da marca, se é Samsung ou iPhone, não interessa, ele está usando o que esse cara pensou. Aqui é o Shannon, que é o que deu a noção o que é informação, como é que a gente pensa em informação, é uma expressão que ele eleva o logaritmo. E eu, quando estudei logaritmo, eu fiquei pensando, tá, uma coisa que eu tenho certeza que nunca na vida eu vou usar. E eu uso, todo dia agora. Mas deve ter sido castigo, né? Aqui é o Wiener, que é um matemático também americano, que morreu 70, 80, não, um pouco antes, na verdade. Trabalhou em Princeton. Aqui é o Cauchy, que é também matemático francês, que fez várias formulações que são importantes para a gente. E esse carinha aqui é o responsável por quase tudo que vocês usam hoje na internet. Esse é o Joseph Fourier. Fourier permitiu o iPad, permitiu o iPod, permitiu a gente ter um celular que tem todas essas funções. E ele descreveu a expressão dele como senos e cossenos. Na verdade, ele usou funções que a gente usa de trigonometria para dizer que os sinais eles podem ser representados somente por senos e cossenos. E foi isso que permitiu toda a revolução digital. Ele é o pai da revolução digital em vários sentidos. Eu acho que eu estou demorando. Vamos lá. Então, olha, aqui para falar um pouquinho mais de alguns pontos também que eu julgo relevantes, tem a noção de correlação e média. Correlação é uma noção de quando um sinal tem de informação de outra coisa. Então, medindo, ou seja, dito de outra forma, como é que eu posso, observando uma certa grandeza, dizer sobre outra, certo? A média é uma noção que a gente tem mais clara, é um comportamento que oscila, né? Ali, eu ganho R$100 hoje, amanhã eu perco 20, depois eu ganho assim, alguém que trabalha no comércio fazendo isso, no final do mês é assim, meu ganho médio faz uma combinação. Essas informações, elas são relevantes demais para o processamento de sinais. Correlação é o que permite, o que o nosso amigo ali estava perguntando sobre a localização. Ele faz uma verificação de qual é a possibilidade, de qual é a relação entre o sinal que ele recebe em diversos pontos do sistema, para poder dizer, olha, você deve estar com muita probabilidade nesse ponto aqui, certo? Então aqui tem um exemplo, ó. São dois sinais que alguém acha que eles são iguais? Não são iguais. Não são. Né? Visualmente a gente consegue reconhecer que eles não são iguais. Mas eles são o que nós chamamos de sinais fortemente correlacionados. Tem um cálculo para fazer isso, é uma expressão simples também, que dá para fazer por álgebra linear, olha só. Mas a moral da história é que se eu conseguisse observar esse sinal, eu saberia dizer com uma probabilidade altíssima o que iria acontecer com partes desse sinal. A palavra-chave aí é probabilidade. Tem chance de estar errado também, mas ela é bem baixinha. Tá? Essa é a grande questão. Isso aqui, só para
Esse sinal aqui é um sinal que chega em um celular, e aqui é o sinal que chega em outro celular que está participando da mesma rede. Então eu consigo dizer o que vai acontecer com um em relação, a partir do sabendo o que está acontecendo com o outro, somente. Tá? Mas isso funciona para quase tudo. Por exemplo, eu posso pegar o preço da gasolina e avaliar que isso é a variação do preço do arroz, ou coisa desse tipo, que é o que nós fazemos. Eu posso fazer coisas mais complicadas, e foi isso que tornou o Brasil manchete, uns 2, 3 anos atrás, que foi número de casos de Zika vírus e nasciturnos com microcefalia. Era um cálculo desse tipo. Eles olha, aumentando o número de casos de Zika vírus, de mulheres grávidas que tiveram Zika, aumenta o número de bebês. Não é uma relação de causa e efeito, mas é uma relação de que uma coisa aumentando, a outra também está aumentando. Isso é o que o tratamento de dados, o processamento de dados faz demais. E essa é uma conta que você faz meio que mecânica, porque você tem esses valores, e aí você verifica, né? Tem uma continha de álgebra linear, você organiza isso como vetores, você projeta um vetor no outro, para poder verificar se essa projeção está dando boa ou ruim, em termos numéricos, né? Está muito grande ou muito pequeno. Então, se isso aqui, agora, o que eu quero trazer com isso é o seguinte, olha, é uma conta, é uma projeção, é um produto interno, né? Palavras que os alunos devem reconhecer. Então, se isso é uma conta tão simples, será que a gente não pode fazer isso totalmente automático? Será que precisa mesmo tanta matemática para isso, já que é uma conta simples, assim, então os dados lá? Porque essa é uma discussão, né? Se o Eduardo e o Diego falaram sobre as discussões matemática versus física e como o universo é compreendido, os engenheiros têm uma briga, entre aspas, com o pessoal da computação, que eles acham que todo computador não tem mais problema no mundo. Basta o computador apertar a teclazinha Enter lá, ainda sabe gráfico colorido, né? Assim, está tudo resolvido. A pergunta é, só o computador, sem o conhecimento matemático do modelo de geração disso, da interpretação matemática disso, você pode dizer alguma coisa? Porque eu estava dizendo, olha, eu consigo dizer, não é tão, não estou dizendo que a gente olhando a olho nu, você sabe dizer isso não, mas conhecendo só esse, eu consigo dizer o que é que vai acontecer com esse sinal em probabilidade, que é o que é como o celular funciona hoje em dia. Mas se é só uma conta, será que só o computador não faz isso? A resposta é não, porque tem o que a gente chama de correlações espúrias, estranhas, né? Então aqui, por exemplo, são sinais que são fortemente correlacionados, mas que não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Por exemplo, aqui, eles estão comparando o lançamento, o número de lançamentos não comerciais, ou seja, quantos lançamentos a NASA faz, a Agência Espacial Europeia faz, né, para mandar algum foguete para o espaço, com o número de doutorados em sociologia, que não dá para a gente dizer que eles têm relação direta, pelo menos. Tá? Mas se você olha isso aqui, olha só, o de sociologia, o doutorado de sociologia são os pretinhos, os vermelhos são os números de lançamentos espaciais. Quase que você reconhece, diz assim, poxa, agora eu sei dizer tudo que vai acontecer. Tem umas correlações mais estranhas, só para terminar, tem uma lá que você olha e diz assim, é o número de filmes do Nicolas Cage por ano e o número de afogamentos, o número de mortes por sufocamento com sacos plásticos. Casa perfeitamente. Então, não peça para o computador fazer isso, senão você vai achar que assistiu o filme e você vai estar marcando alguém. Não são coisas, implicações não. Bom, isso é o mundo, digamos assim, isso é mais ou menos o que acontece, né, por trás do que essas aplicações que eu estou dizendo se combinam. Existe uma forte álgebra linear que usa várias informações que são coletadas, e aqui eu trouxe para terminar algumas delas. Uma é essa de detecção multiusuário, que é o que todo mundo usa, mas não sabe o nome, né? Assim, alguém já ligou o celular e tenta fazer uma ligação e diz assim, o celular que você ligou está desligado. Se alguém fez isso, é muito comum, a má notícia é assim, aquela mensagem pode estar sendo mentirosa. Na verdade, o que acontece é que ele não quer fazer a sua ligação, porque tem gente que já está usando o sistema. É como se você batesse na porta do banheiro e responde alguém, tem gente, só que
mal educado dizer isso, né? Você diz, olha, não é sua vez não, espere aí, né? O cara diz, a outra é culpa do outro, você não sabe mesmo, então é uma maneira. Isso é um problema de você detectar quais são os sinais que estão podendo transitar. Porque existe uma capacidade física disso. É como se você estivesse nessa sala com um número de cadeiras e você quer botar mais gente para usar dentro ao mesmo tempo. Onde é que é muito comum a gente ter esse problema? Shopping, que tem um monte de gente no mesmo espaço usando ao mesmo tempo. Em Guatemi, por exemplo, você vai lá, você não consegue usar o 4G. Pelo menos o da TIM, né? Não consegue. Outro tipo de problema, que é processamento de sinais, que é reconhecimento e melhoramento de imagem. É muito comum você ter imagens que estão acontecendo isso, ó. Ela chega borrada, né, com alguma granularidade, e aí você transfere ela, faz um processamento para ela ficar limpinha. Tá? Isso é comparação de sinais, você está fazendo um processo de otimização. Aqui tem um chamado produto, o filtro chamado filtro gaussiano, que é nada mais nada menos que uma multiplicação desse sinal aqui por uma matriz que a gente constrói, tá? Álgebra linear. Isso aqui é só para mostrar que você pode observar no espectro, né? Essa mesma figura. Aí é um problema que o nosso cérebro é muito poderoso, tá? O seu cérebro é capaz de você estar numa festa, tocando Wesley Safadão a toda, você querendo conversar com alguém e você conseguir escutar a música e entender a conversa. Ainda escuta alguém passando e gritando com outra pessoa. Mas se você ligar 2 microfones, que é o número de ouvidos que nós temos, né? E botar o computador para dizer assim, qual é a música que está tocando, quem é a pessoa que está falando, quem foi que chamou, ele não sabe. Porque isso é um problema complicado. E esse é um problema que você resolve única e exclusivamente por multiplicação de matriz. É lindo, não é assim? Emocionado. Não, é legal demais. Olha, aqui, está terminando, gente, desculpa, eu sei que vocês estão com fome. Aqui é uma coisa que é muito importante. É um exemplo de processamento de sinais quando você não sabe nem se tem sinal. Por exemplo, uma mulher grávida. Você liga eletrodos para descobrir alguma coisa, aquele eletrodo, ele não vai conseguir captar somente o batimento do feto, não. A gente tem a ideia, né? Assim, eu tinha essa ideia, de que você captura aquelas partes, é lógico, olha, está aí, um pouco, mas não é, ele vai capturar toda a atividade elétrica que tiver na mãe, por exemplo, naquele momento, inclusive o próprio batimento dela, uma combinação dela com o do feto. Se ela mexer o braço, é uma ativação elétrica também, isso vai ser captado. É por isso que os médicos dizem, fique quieto, não se mexa, relaxe, para poder minimizar essas interações que prejudicam o processo de reconhecimento. Isso aqui é um pouco mais complicado, se usa a álgebra linear, mas não somente, né? Se usa um processo de otimização para poder você descobrir se tem. E olha só que coisa que você pode estar tentando querer, interessante, você pode querer descobrir. Será que o feto está com batimento cardíaco normal? É uma pergunta importantíssima, que deve ser respondida. Mas não é transparente a resposta de dizer, não é lógico, eu estou capturando, porque você não sabe se você está capturando um sinal que ele é normal, mas está vindo contaminado, por exemplo, a mãe mexendo o braço, a perna, ou alguma coisa do tipo, ou se dá uma combinação entre os diversos tipos de sinais que ela tem, intrínsecos, tá? E se tiver alguma anomalia, será que pertence ao feto ou pertence à mãe? Essas são perguntas que processamento de sinais ajuda a resolver. Isso é uma interação forte, certamente, né, com a parte de medicina. Aqui é uma outra, que é a detecção de sinais. Isso aqui é para dizer, ó, lembra lá aquele negócio que eu disse que tinha o vermelho, né, que a gente, e o mundo funciona assim, ó. Eu recebo isso aqui, mas na prática, isso aqui, ó. Isso é um problema da Segunda Guerra Mundial. Se mascarava os sinais para poder o adversário, né, o inimigo, não saber o que você queria dizer. Isso aqui é um sinal de voz. Só que o cara ele captava como se fosse só ruído, só aquele chiado. E aí a maneira de fazer isso é matemática, processo de otimização, etc. Detecção de sinais ainda, reconhecimento de imagens. Isso aqui tem demais no televisão, né? O cara bota lá, em 5 segundos dá o resultado, diz até o nome
trisavó do suspeito do crime, separação de fontes de novo, você tem duas vozes, né? Pode ser, por exemplo, música, vários instrumentos musicais combinados e você quer separá-los. Isso parece um problema simples, porque a gente entende que em estúdio se grava separado. A guitarra é ligada no canal, a voz é ligada em outro canal, aí você separa. Mas se você ligar nesse microfone que está capturando o som ambiente aqui, ele não consegue fazer isso, não. Porque ele só está capturando o agregado, né? Se tudo, também a voz, alguém que balança, que arrasta o pé, toda essa parte está sendo capturada no mesmo sensor. Então aí para terminar, olha só, onde é que isso se insere em engenharia? É o último slide, tá? Prometo. Isso aqui eu falo porque os estudantes nunca sabem que engenheiro trabalha em alguns aspectos muito estranhos. O CSI é porque é anedótico, certamente, mas, por exemplo, os peritos da Polícia Federal, a grande maioria são matemáticos, físicos e engenheiros. Porque eles dominam esses métodos para trabalhar em aspectos daqueles lá que será que o áudio que a gente capturou é realmente do locutor X, Y, Z, tá? Aqui é uma imagem, né, uma tomografia para descobrir se aquela imagem, né, se essa imagem aqui é de um tumor ou é de um órgão normal, não tem nenhuma normalidade. Os médicos hoje em dia usam fortemente essas ferramentas de forma intrínseca. Assim, o equipamento já faz o tratamento e ele dá um cálculo, 70% de chance de ser anormal, 80% de chance de ser normal, etc. Tá? Processamento de sinais, matemática, engenharia, certamente com interação com a medicina. Para quem gosta de engenharia, de matemática e física, assista o filme Apollo 13. É o filme onde os nerds são os heróis. Assim. É verdade. Os caras sabem resolver o problema. Tinham 3 pessoas longe pra caramba e você precisava trazer os caras de volta. Então é muito interessante. Então isso aqui foi um salto tecnológico absurdo. Aqui, olha só, isso aqui é mais difícil de vocês conhecerem. Isso aqui é uma foto do fundo do mar da bacia de Campos. É o que a gente chama de processamento geofísico. Se coleta dados para poder saber onde tem petróleo. Porque se vocês lembram aí do pré-sal, o pré-sal está a 6 quilômetros. Ninguém sai cavando 6 quilômetros para cara, não era aqui não, ó, mas está aqui, né? Então, se processa esses dados para poder entender como é que a superfície da crosta terrestre tem, onde é que é mais provável desse petróleo, tá? Então é um tipo é mistura de processamento de sinais com reconhecimento de imagens, etc. E aí, finalmente, né, é o último, aí, só mostrando que processamento de sinais está embutido em um conjunto de outras áreas, né? Eu destaquei aí as que tem mais relação com a temática da matemática, teoria da informação, álgebra linear, cálculo aqui é no sentido lá, funções, processo de otimização, também está ali, probabilidade estatística, tá? Bom, gente, desculpa, eu falei demais aí. Perguntas, comentários, fique à vontade aí, não sei se o Jorge quer falar. Por favor. No Brasil, o pessoal usa TV Box, PTV, existe uma lei lá fora dos Estados Unidos, ela é regulamentada, só que no Brasil não é. E as pessoas dizem que o PTV é virado, não é uma discussão. Então, como é que funciona esse Tu pode repetir o que é que se usa lá, que eu não escutei? Nos Estados Unidos, o PTV ele é regulamentado, aqui no Brasil não é. Então, as pessoas acham que o PTV é pirata, ou se defende que não é. Então, se dá apoio livremente, né? O sinal PTV é pensamento. Todo mundo falou sobre IPTV, né? Não existe, na verdade sim, existe processo que tramita para regulamentação, mas isso não é uma demanda técnica, porque isso está resolvido tecnicamente. A demanda é uma briga jurídica, porque assim, a briga que existe é assim, eu posso transmitir TV pela internet? Essa é a pergunta. Aí imagina quem é que não quer que isso aconteça. As operadoras de TV, porque não tem interesse de perder o seu monopólio, porque se você pode transmitir TV pela internet, qualquer um de nós podemos criar uma TV. O YouTube fez um pouco isso.
de outra maneira. Tá? Então, não é ilegal, mas existe uma maneira que eles querem, só que fere a legislação atual, que é a tal da neutralidade de rede, né, da internet. Não sei se vocês escutaram falar. A neutralidade, ela diz o seguinte: o que transita na internet é dado. Não me interessa se o dado vem com informação de vídeo, de e-mail, eu não posso olhar diferente, é dado. São bits, claro. Então, o que alguns países querem fazer é olhar e dizer assim: não, quando for de vídeo, aí eu cobro mais. Se for de áudio, eu cobro menos. E aí é uma tentativa de colocar, mas é uma briga jurídica. Tecnicamente, a gente não tem nenhum problema com isso aí, não. Tá? É uma questão puramente comercial, assim, uma disputa comercial. Jorge.